o maior de todos eles, o mestre dos mestres, o exemplo máximo de perfeição, de sabedoria e de amor, que esteve aqui no nosso planeta, que através dos seus ensinamentos deixou uma diretriz integral para a nossa evolução e felicidade. O mestre irrepreensível e inquestionável. Os demais foram os seus seguidores, trabalhadores, valorosos dos seus ensinamentos, em formas diferenciadas de expressão e de raciocínios. Essa nossa reflexão... Oxe, o que foi, Ed? Ah, voltou. Ué, interessante. Essa nossa reflexão foi extraída do livro Universo e Vida, psicografado pelo médium Hernani Santana, que foi um grande amigo nosso, aqui da nossa casa, já desencarnado, e de autoria do Espírito Áureo, que é também o dirigente espiritual maior do CEFAC. E foram utilizados apenas 2 capítulos nessa nossa reflexão. O capítulo 7º, o Filho do Homem, e o capítulo 8º, o Divino Legado. A revista, ou melhor, para ilustrar a nossa reflexão, nós vamos primeiramente ouvir a leitura de uma carta de Públio Lentulus, escrita em Jerusalém, na época de Jesus, por Tibério César, imperador de Roma. E essa carta foi encontrada nos arquivos de um duque. E a revista Reformador, de junho de 2014, publicou uma avaliação histórica e psicográfica dessa carta, utilizando, inclusive, o livro Há 2000 anos, psicografado por Chico Xavier, constatando a existência e a veracidade dessa carta que nós vamos agora ouvir. Sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existe nos nossos tempos um homem que vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é tido o profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que é filho de Deus, criador do céu e da terra, e de todas as coisas que nela se acham e que nela tenham estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos. Em uma só palavra, é um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto. E há tanta majestade no rosto, que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor da amêndoa bem madura, são distendidos entre até as orelhas, e das orelhas até as espáduas. São da cor da terra, porém, muito mais reluzentes. Tem no meio da fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso nos nazarenos, e o seu rosto é cheio.
O aspecto é muito sereno. Nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face. De uma cor moderada, o nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplende, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar, e é alegre com gravidade. Disse que ninguém nunca ouviu rir. Mãos e pés são muito belos. Na palestra, contenta muito, mas o faz raramente. E quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, que é de uma rara beleza, não se tendo jamais visto uma mulher tão bela. Porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como no aviso passado escrevestes, dá-me ordem, que não faltarei em mandá-lo o mais depressa possível. De letras, faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem, vendo-o assim, porém, em sua presença, falando com ele, tremem e admiram. Dizem que tal homem nunca fora ouvido por estas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina como ensina este Jesus. Muitos judeus o têm como divino, e muitos me querelam afirmando que é contra a lei de tua majestade. Disse que este homem nunca fez mal a quem quer que seja, mas, ao contrário, aqueles que o conhecem e com ele têm praticado, afirmam ter dele recebido grandes benefícios e saúde. Porém, a tua obediência estou prontíssimo. Aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Públio Lentulus, presidente da Judéia. Davi, no seu Salmo 147, há 1000 anos antes de Cristo, já retratou a sabedoria e a grandeza de Jesus com as seguintes afirmativas: grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelos seus nomes. E Áureo, no livro Universo e Vida, nos diz que a inteligência humana ainda não dispõe de capacidade suficiente para compreender e avaliar a divina grandeza de Jesus, porque ainda nos falta evolução. À medida que formos progredindo, moralmente, intelectualmente, formos purificando os nossos sentimentos e os nossos raciocínios, é que teremos, pouco a pouco, uma compreensão melhor da grandeza de Jesus e dos seus ensinamentos. Os Cristos divinos, ou seja, os espíritos crísticos que se encontram no grau de evolução de Jesus, são espíritos puríssimos, cuja sublime glória e soberano poder superam tudo quanto de magnificente e formidável possa imaginar, por enquanto, a mente humana,
afirma Áureo. Os Cristos podem ir a qualquer parte dos universos e atuar onde lhes ordene a vontade todo-poderosa de Deus Pai. Quanto mais evoluído é o espírito, mais capacidade de atuação e de movimentação ele terá. Os espíritos puros, como Jesus, eles se movimentam no espaço com a velocidade do pensamento, que é superior à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Eles são os ministros de Deus, executando a vontade do Criador nos universos, acompanhando a evolução dos mundos e dos seus habitantes. São os Cristos divinos que, sob a inspiração de Deus, o Criador, presidem à construção, ao desenvolvimento e à desintegração dos mundos, gerindo os seus destinos e os dos seus habitantes. Portanto, presidindo todas essas fases, desde o nascimento, do desenvolvimento e da morte dos planetas, estão os Cristos, comandando a vida e a evolução dos mundos e dos seus habitantes em todas as suas infinitas dimensões. Jesus Cristo, por exemplo, presidiu a formação da Terra há mais ou menos 4,5 bilhões de anos atrás, quando uma massa gasosa, sob a vontade de Deus, nosso Pai, Criador, se desgarrou do Sol, dando origem ao nosso planeta. Jesus impregnou no planeta em formação as rotas, as leis fisioquímicas e biomatemáticas. Definiu princípios e leis e fixou as linhas de progresso da nossa civilização, tornando assim o governador espiritual da Terra. Os espíritos crísticos, continua a Áurea nos esclarecer, só se apresentam em mundos inferiores como a Terra em raras e altíssimas missões de sublime importância para a evolução da humanidade, demonstrando uma imensurável capacidade de sacrifício, de renúncia e de amor, tendo que abandonar suas moradas celestiais, abandonar temporariamente a sua liberdade de espíritos cósmicos para poderem se tornar visíveis e tangíveis em mundos tão materiais e inferiores como a Terra. Sobre a vinda do Cristo, nos diz Áureo, evidencia-se a ação do plano espiritual superior no gigantesco esforço de preparação para a vinda de Jesus Cristo à Terra. Obedecendo a uma programação espiritual superior, reencarnaram aqui no nosso planeta espíritos luminosos, como Jeremias, Elias, Sócrates, Aristóteles, Pitágoras, Platão, e Buda e tantos outros. Esses espíritos realizaram grandes progressos aqui no nosso planeta, no campo da ciência, no campo das artes, no campo das filosofias e das religiões, preparando, vamos assim dizer, relativamente o ambiente para receber o mestre dos mestres. Relativamente porque, segundo as condições
da época e as condições evolutivas daquele povo. Portanto, como falamos, espíritos luminosos foram enviados à crosta planetária durante 5 séculos para preparar o ambiente que iria receber Jesus. E Maria de Nazaré foi o maior dentre os espíritos sublimes, de imensa superioridade evolutiva, que encarnaram na Terra, e cuja presença material era indispensável para receber Jesus. Maria foi escolhida pelos dirigentes espirituais superiores para ser a mãe de Jesus, para dar suporte fluídico e vibratório ao Mestre durante toda a sua permanência aqui no nosso planeta. Um espírito altamente evoluído e sensível. Sentiu dolorosamente repercutir em seu ser todo o sofrimento, todo o sacrifício passado pelo Filho. Ela também abriu mão da sua liberdade temporária. Ela também abriu mão da sua morada celestial para vir aqui ao nosso planeta, conviver com uma humanidade miseravelmente pobres de valores morais e espirituais, e da qual ela se tornou a grande protetora. Com relação ao sacrifício do Cristo vindo ao nosso planeta, nos diz Áureo que as nossas rudes considerações não podem de nenhum modo dar a mais pálida ideia do imensurável sacrifício do Cristo para apresentar-se entre os homens na terra. Porque muito pouco nós sabemos sobre os tormentos, sobre os sofrimentos a que está exposta uma sensibilidade tão apurada como a de um Cristo. O que nós sabemos é apenas que, à medida que o espírito vai evoluindo, mais os seus poderes de sensações e de percepções vão se ampliando, vão se purificando. Ou seja, à medida que o espírito vai evoluindo, a densidade da matéria vai diminuindo e a sensibilidade vai aumentando. O Cristo, portanto, se expôs a um superlativo massacre de sensibilidade, por ser um ser não apenas de super requintada, mas de divina delicadeza sensorial. E Aulus afirma que nenhum outro ser que esteve aqui no nosso planeta em missão sofreu como Cristo. Não houve nenhum sofrimento maior do que o dele. A presença de Jesus na Terra, a exemplificação de amor e de humildade do Cristo foi única em todos os tempos, sendo a maior presença o mais alto marco, a mais elevada e imorredoura expressão de toda a história da humanidade. Foi o único ser que, quando aqui esteve, sua presença marcou a história da humanidade para sempre. Dividiu a nossa história em 2 eras, antes e depois do Cristo. E interessante para as nossas reflexões é que quanto mais o tempo passa, longe dele ser esquecido, mais ele é lembrado. Cada vez mais ele se torna o centro vivo das discussões filosóficas, religiosas. Porque o Mestre marcou com a sua presença não apenas a história da humanidade,
mas marcou para sempre a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. Ainda sobre a divina moral de Jesus, sobre os ensinamentos que ele nos trouxe. A moral evangélica do Cristo é padrão eterno, ao qual as outras formas transitórias de moral menor terão de ajustar-se. Ou seja, a moral contida nos ensinamentos de Jesus, ela é irrepreensível, ela é irretocável, ela é universal, não se modifica através dos tempos, ela é perfeita. Mas as outras formas de moral, disseminadas nas diferentes áreas da sociedade, nas diferentes áreas de conhecimento, essas sim é que terão que, pouco a pouco, ir se aproximando e se ajustando à moral contida nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Das lições inesquecíveis do Mestre, decorrem consequências para todos os departamentos da existência planetária, com a transformação moral dos homens na era do Evangelho aplicado. E aí nós podemos parar para refletir. Como tudo irá mudar quando todos, indistintamente, todos, em todas as áreas, principalmente na área da política, estiverem o quê? Compreendendo e procurando praticar os ensinamentos trazidos pelo nosso Mestre Jesus. Não teremos mais miséria, não teremos mais egoísmo, não teremos mais prostituição, vícios, violência, não teremos mais corrupção, e sim uma vida mais justa e feliz para todos. Com relação às curas realizadas por Jesus, no futuro, a medicina bem servida pela física das radiações e pela química dos fluidos saberá utilizar os poderes anímicos, os poderes da alma, e as forças da natureza, magnetismo mineral, magnetismo vegetal, como fazia o Cristo. Quando o Mestre aqui esteve com seu magnetismo e movimentando também as energias da natureza, ele curou leprosos, paralíticos, cegos, possessos. E a medicina do futuro, o médico do futuro, quando estiver também utilizando esses outros recursos da natureza, o magnetismo animal, o magnetismo mineral, o magnetismo vegetal, o magnetismo espiritual, né? O magnetismo humano, e também estiver analisando o ser não apenas como corpo, matéria, mas um ser integral, o ser espírito e matéria, com as suas múltiplas existências, com os equilíbrios e desequilíbrios que ele trouxe de vidas passadas e desequilíbrios também conquistados na vida atual, em consequência dos seus comportamentos errados. Ele estará, então, esse médico do futuro, realizando a cura em todas as suas dimensões. O divino legado que Jesus nos deixou com os seus ensinamentos é o de um mundo feliz, de paz e amor. Um mundo onde todos, solidários e progressistas,
trabalharão pela concórdia universal. Mas isso só será possível quando todos nós estivermos estudando, compreendendo e praticando os seus ensinamentos. Porque a transformação do mundo, ela só acontecerá com a transformação moral do homem. E encerrando a nossa reflexão, nós vamos começar aí a gente compreender essa pergunta que é realmente tão importante, porque ainda nos encontramos assim, tão resistentes aos ensinamentos do Cristo, se ele esteve aqui entre nós há mais de 2000 anos, que nós recebemos ensinamento, que nós estivemos também lá quando recebemos esses ensinamentos, porque nós já tivemos várias existências. Olha, e para fazer isso, tem que lembrar das crianças, gente. Tem gente adotando a filosofia comodista de deixar as crianças crescerem como capim. Ah, deixa ela crescer. Quando ela ficar maior um pouquinho, ela vai resolver o que ela quer na vida. Está errado, meus irmãos. É por isso que a gente renasce bebê. Primeiro dia de vida, primeira aula recebida, afirmou o Espírito Emmanuel pela pena de Chico Xavier. E nós nos esquecemos disso. Ah, a questão religiosa, deixa ele para lá, uma hora ele vai decidir o que ele quer. Tudo bem, ele vai decidir mesmo. Quando o espírito amadurecer, ele vai tomar o rumo que ele quiser. Mas enquanto você puder auxiliá-lo nessa educação, porque a educação está aí, não é na instrução escolar, é a educação que a família, os pais especialmente, podem fazer, botando aquilo que tem dentro da criança, fortalecido na direção do bem, do amor, do entendimento, do perdão, da solidariedade, etc. Aquelas coisas todas que Jesus ensinou. A gente não consegue fazer isso mais com aqueles que estão abraçando o egoísmo, brutalmente, fazendo as coisas que prejudicam a tantos. No entanto, podemos fazer com as crianças que estão na nossa casa, do nosso lado, nos ouvindo como se deuses fôssemos. E nós já fomos crianças, nós sabemos que isso é verdadeiro. A gente olhava os pais e os adultos que nos favoreciam pela sua presença familiar, com aquele olhar de adoração, pelo que falavam, pelo que sentiam. Porque criança sabe até o que a pessoa está sentindo, não é? É preciso lembrar disso. Evangelização. O próprio Cefac, e aí está a dirigente, aparece aí, moça. Essa é também a diretora dos trabalhos de evangelização da nossa casa, que começaram hoje. Quando é que criança pode entrar? A partir dos 5 anos de idade completos. E a nossa inscrição é todo sábado. Então, se a criança completar 5 anos amanhã, sábado, ela pode começar. Então, nós não fechamos as portas para as nossas crianças e nem as reprovamos, tá? Porque independe, né, dela estar aqui, depende mais de nós adultos do que dela mesma, né? Então, é isso. Eu só queria acrescentar algo na interpretação feita por Gilson, porque ela é tão importante, né, para as nossas reflexões e para a transformação do planeta, né? Porque as crianças serão os adultos aí do futuro. A importância da educação, como ele falou, não apenas em termos de conhecimento, mas de formação de caráter.
e formação de caráter se dá dentro do lar, né? Que é a melhor escola. E Pestalozzi, o grande educador, nos diz que as bases para a educação integral do ser é amor e religiosidade. Ou seja, religiosidade no sentido dos valores morais, dos valores espirituais que devem ser passados também para as crianças. Silvia, aqui. Como é visto o batismo no Espiritismo? Quer fazer algum comentário, Silvia? Ela não quer fazer, Edna. Até a época do Cristo se fazia o batismo com simbolismo da água. Mas a interpretação espírita do batismo é o batismo pelo fogo e pelo Espírito Santo. Espírito Santo é a expressão da espiritualidade, do grande número dos espíritos superiores que envolvem a mente humana com a sua ação, provocando as mudanças no campo do pensamento. E o fogo é exatamente o pensamento, brilhando, repercutindo as mensagens do Espírito Santo, que são os espíritos enviados para o progresso da humanidade. E isso não é só simbolismo, é também material, porque no mundo espiritual, o pensamento é visível. E ele se manifesta como luz. Pensamentos superiores, ligados à repercussão do bem, do amor, da fraternidade, da solidariedade, imbuídos dos sentimentos correspondentes, brilham como luz. Então, no Espiritismo, quando uma criatura resolve abraçar sinceramente dentro do seu coração os novos rumos de vida, buscando os segmentos seguros dos caminhos que Jesus nos trouxe, ela passa a repetir o fogo do seu pensamento na expressão espiritual. Ela está batizada pelo conhecimento. Esse sim muda o rumo da vida. Esse sim direciona a criatura para coisas mais adiantadas, para progressos morais. Assim como, da mesma forma, a ciência. Essa ciência do mundo, física, química, biologia, medicina, etc. O pensamento daqueles que se envolvem nesse estudo passa a brilhar com uma nova luz, repercutindo a mensagem do conhecimento. E é nesse sentido que ele está batizado pela luz de novos poderes de ação no campo do seu pensamento. Então, isso aí também é o seguinte: você vai ouvir essas definições e tal, conforme opiniões de um, de outro, mas o rumo provavelmente será nessa linha de pensamentos. É interessante também a gente conversar um pouquinho sobre a questão de que muitos ficam preocupados, né, quando entram para a doutrina espírita, começam a estudar se devem batizar os filhos, se não devem batizar os filhos, né? Porque tem aquela orientação, as raízes
culturais, religiosas que nós recebemos, que se a criança não for batizada quando nasce, ela não vai ter uma vida saudável, ela não vai ser feliz, né? Então, na verdade, nós podemos interpretar que a própria reencarnação já é uma bênção para aquele espírito que está nascendo. Por quê? Representa mais uma oportunidade que o amor de Deus está lhe dando de aprendizado e de progresso. Voltando para o tema das crianças, você batiza de verdade, em termos espirituais, promovendo o progresso no futuro daquela alma renascente, quando você ensina o amor, ensina as leis que o Cristo trouxe para a felicidade do homem. É ali que você batiza, porque no simbolismo do batismo está o crescimento do Espírito, a defesa do Espírito, o progresso do Espírito. Os pais podem fazer isso, dedicando-se a esse aspecto. Todos os dias, né? Todos os dias, pode batizar todos os dias, com esse sentimento. Vou dar a essa criatura o poder de ser feliz. Eu estava pensando aqui, o Gilson e a Rosemary falando, e quantas oportunidades nós temos de realizar tudo isso. Por exemplo, fazendo a criança aprender a olhar a natureza enxergando Deus, aprender a valorizar a sua vida enxergando Deus, ensiná-la a fazer as suas orações buscando um contato com Deus, fazendo-a aprender a orar por aqueles que estão em torno dela, fazendo ela se aproximar de Deus. Quantas formas nós temos de estar realizando este processo dia a dia, construindo no coração dela as belezas, as grandiosidades de Deus. Esse é o nosso esforço, um batismo diário que podemos fazer com os nossos filhos. Eu gostaria de dar um exemplo pessoal, que me marcou muito. Eu tenho 2 filhos, um com 38 e um com 36 anos. E na época que eles eram crianças, eu sempre, faz tempo, faz mesmo. Eu sempre tive o hábito de contar histórias para eles na hora de dormir. Histórias educativas, né? Com lições morais, etc. E eu comecei a contar as histórias para eles ao dormir das passagens de Jesus. Uma linguagem, né? Lia aquilo ali, da tempestade aplacada, por exemplo, eles nunca esqueceram. Eles nunca esqueceram. A história que eles mais gostavam e pediam para eu repetir era a passagem de Jesus da tempestade aplacada, sabe? Que é sobre a fé, etc. Então, olha quanta riqueza tem no Evangelho de Jesus, parábolas, os ensinamentos do Mestre, que nós podemos contar para os nossos filhos como histórias, numa linguagem acessível a eles, não é? Na compreensão deles, e que vão trazer uma riqueza interior, um valor moral imensurável para esse espírito, né? Nessa existência e em todas as outras aí pela frente. E é o que faz muito bem a evangelização aqui, né? Com o Evangelho de Jesus, com histórias, com vídeos, com filmes apropriados às crianças. Jamila quer falar. Fala, Jamila, você não falou até agora, você tem direito. Boa noite. Enquanto todos falavam, eu fiquei aqui pensando
como esse processo é interessante, não só com relação à criança, mas para que nós possamos transmitir estes conhecimentos e essas lições, é preciso que sejamos autênticos, não é verdade? É preciso que exemplifiquemos para que essa criança tenha condições de nos seguir. Então, dentro desse processo, dessa engenharia do Criador, esse batismo é maravilhoso, porque para que nós realizemos essa tarefa, é preciso viver essas lições, porque nós sabemos que as palavras, elas podem até conduzir, mas são os exemplos que arrastam. Então, quando nós assumimos verdadeiramente essa tarefa de educar o nosso filho, ou aquele que por uma razão ou outra está ao alcance para que possamos fazê-lo, estaremos nos auto-batizando também, pelo exemplo que damos e pela vivência dessas lições. Vamos aqui com a pergunta do Pedro Lucena, lá atrás. Há algum livro doutrinário que relata acerca do passado de Jesus, como idade, os planetas por onde ele passou, ou não estamos ainda habilitados a termos estas informações de modo a colaborar com a nossa evolução espiritual? Quer fazer comentário, Pedro? Não? A única referência sobre o passado de Jesus que nós temos é a do Emmanuel, a de Emmanuel, no O Consolador, numa daquelas perguntas do livro O Consolador, ele afirma que Jesus evoluiu em linha reta. Evolução em linha reta quer dizer sem queda. A Terra é um planeta em que todos nós que aqui habitamos caímos. No capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, nós podemos constatar isso lá. A afirmativa dos Espíritos, autorizadas e desenvolvidas por Allan Kardec, de que o planeta Terra se destina a espíritos revoltados contra a lei de Deus. Nós. Vocês já viram algum revoltado contra a lei de Deus? Não. Olha para a minha cara. Infelizmente, está lá. Nós somos criaturas que caímos. Essa queda é motivo de grandes estudos e discussões, que nós não vamos entrar nela. Mas consta até da Bíblia, né? Começa lá da Gênesis, né? Adão e Eva, não sei o quê. Então, é isso. Jesus evoluiu em linha reta, afirmativa do Espírito Emmanuel pela pena de Chico Xavier. É a única informação que nós temos do passado desse espírito grandioso. Gente, nós estamos com 2 minutos. Nós não temos mais tempo, né? E aí a gente agradece, né, as perguntas que chegaram até nós e teremos oportunidade aí durante esses próximos 4 meses de aquelas que não foram respondidas, de serem novamente refeitas, tá bom? Qualquer aula vocês podem fazer as perguntas das aulas anteriores sem problema nenhum, tá certo? Então nós vamos encerrar e a gente sempre encerra com a prece.